O Tribunal Local Cível do Porto notificou-nos ontem de que tinha aprovado as listas, designação, sigla e símbolo da nossa candidatura à Câmara Municipal do Porto. Esperávamos que o fizesse porque tínhamos a consciência de ter cumprido a letra e o espírito da lei. Uma lei difícil que, apesar de melhorada recentemente depois de um repto que lancei aos partidos, abre ainda alguns alçapões que não ajudam a difícil tarefa de juízes e de funcionários judiciais. Nem sobre este, nem sobre outro qualquer assunto me ouviram alguma vez apreciar, comentar ou criticar decisões judiciais. Muito menos me viram exercer sobre magistrados qualquer pressão. Sou institucionalista, respeito os juízes, respeito as suas decisões e respeito a separação de poderes. É com essa consciência que aqui chego hoje a esta conferência de imprensa. Há 4 anos, quando no dia 29 de setembro os portuenses se expressaram livremente nas urnas, exerceram um direito e exerceram um dever. O direito de escolherem, de forma alternativa, fora do menu que habitualmente os partidos políticos lhes ofereciam. E o dever de defender a sua cidade um sistema que lhes prometia o que não lhes podia dar. Já então, o nosso movimento se chamava assim e assim foi às urnas, com as palavras Rui Moreira, Porto e Partido, que agora, 4 anos depois, foram contestadas pelo PSD. Nesse dia, no meu discurso de vitória, disse que se os partidos não entendessem o que se tinha passado no Porto, então não entenderiam nada. 4 anos envolvidos, comprovamos nos últimos meses, mas sobretudo nas últimas semanas, que não entenderam nada. Não entenderam a liberdade, não entenderam a democracia e não entenderam o Porto. A candidatura do PSD-PPM à Câmara do Porto procurou realmente impedir a nossa candidatura de se apresentar de forma livre aos portuenses. Apresentou para isso diversas impugnações que visavam impedir que fôssemos às urnas com a designação e nome pelo qual os portuenses nos conhecem. Não porque a candidatura PSD-PPM se sentisse prejudicada por algo que tivéssemos feito, mas porque nos queria prejudicar para tentar, com isso, tirar uma vantagem que reputo de ilegítima. Fê-lo recorrendo nas suas extensas queixas assinadas pelo mandatário local da candidatura do PSD, mas com mandato da Direção Nacional do PSD em Lisboa, repito, com mandato expresso da Direção Nacional do PSD em Lisboa, que consta do processo, recorrendo a 2 supostos pareceres da CNE. Consultado o processo, que está aqui, descobrimos que os pareceres em causa não passam, afinal, de respostas de juristas da CNE a um cidadão que, diligentemente, dias antes, enviou 2 e-mails para a Comissão Nacional de Eleições. As suas perguntas indiciam já elas as respostas. Quase me atrevo a dizer, conduziram os juristas da CNE à resposta. Quem foi o autor de tais questões? Pasme-se, o PSD oculta a sua identidade ao Tribunal, reproduzindo os ditos e-mails a que chama de pareceres, apagando o e-mail e o nome do autor da pergunta. Toda a argumentação das queixas apresentada pela coligação PSD-PPM, que se intitula Recorde-se Porto Autêntico, se baseia na suposição de que os eleitores do Porto não têm capacidade para discernir que a nossa candidatura não é de um partido e que não sabem que sou candidato à Câmara do Porto e não à Assembleia Municipal ou às Assembleias de Freguesia. Logo aqui, poderíamos depreender que o PSD estava a chamar iletrados aos portuenses. Mas não precisamos de depreender. É que foi o próprio candidato que o disse de forma clara. Para citar apenas uma das suas declarações à comunicação social, aqui fica a expressão que está reproduzida, entre aspas, no Jornal Público, e cito: induz em erro o eleitorado, regra geral menos letrado. Este atestado passado pelo candidato da coligação PSD-PPM aos portuenses é insultuoso, inaceitável e revela um desconhecimento profundo da cidade e da maturidade democrática do nosso eleitorado. É também insultuoso vir, como veio ontem à noite a sua candidatura em seu nome, querer fingir que não tentou impugnar a nossa candidatura. Em declarações ao Observador, disse ontem, e passo a citar a notícia: o PSD e o PPM estão esclarecidos, entre aspas, e defende-se da iniciativa, lembrando que foi a Comissão Nacional de Eleições a levantar inicialmente a questão, dizendo que o PSD só pediu esclarecimentos. Ora, tal não é verdade.
o PSD não pediu esclarecimentos. O PSD impugnou judicialmente. A queixa está aqui à vossa frente e não é um pedido de esclarecimento. É uma impugnação que foi rejeitada pelo Tribunal. O PSD e a reboque o PPM, o mandatário e o candidato da coligação Porto Autêntico não perceberam nada. Atiram a pedra e escondem a mão. Servem-se de expedientes para fintar a democracia e insultam a inteligência e a literacia dos portuenses, considerando-os incapazes até para lerem ou interpretarem um símbolo no boletim de voto. Mas não estão sozinhos. Não posso deixar de assinalar o silêncio cúmplice de todas as outras candidaturas, incapazes de uma declaração, ainda que institucional, defendendo o óbvio, que a candidatura do movimento que há 4 anos ganhou as eleições fosse a votos exatamente com o mesmo nome e sigla. E digo com fundamentada autoridade. Quando há 4 anos o país assistiu a uma penosa discussão jurídica e judicial acerca da elegibilidade daquele que era então o meu principal adversário nessas eleições, fui eu, quase sozinho, a sempre desejar que Luís Filipe Menezes pudesse concorrer às eleições. É preciso, por isso, que se recorde às restantes candidaturas que, sobre matéria de direitos fundamentais, não ter opinião é ter opinião. Neste caso, o silêncio foi, por isso, muito significativo. Em democracia, devem ser sempre os eleitores a decidir sobre quem querem que os governe, porque é nas urnas que se conquista o poder democrático. E é por isso que termino renovando o pedido que o Porto dê o exemplo para o país em matéria de participação eleitoral em 1 de outubro.